pessoal, espero que todos estejam bem. Gente, neste vídeo eu quero trazer vocês para uma reflexão nesta Páscoa. Não só uma Páscoa econômica com relação a dinheiro, mas principalmente econômica com relação a ego, com relação a problemas que nós não temos, que a gente pensa que a gente tem, e com mais consciência. Então, se você tem interesse por esse assunto, se você também está organizando aí a sua Páscoa, se para você Páscoa é um exemplo de reflexão e principalmente questionar o que você está fazendo da sua vida, né? Até que ponto nós realmente estamos sendo seres humanos. Se você é uma pessoa de fé, seja ela qual for, que tenha o Deus que você quiser e que você acredite. Então fica até o final, me dê um like, faça aí qualquer comentário que vocês queiram e se inscrevam no canal. Outra coisa, eu estou fazendo a Semana da Gratidão no meu Instagram e estou fazendo nos shorts aqui do YouTube também, tá certo? Então me sigam lá. Vambora! Gente, além da gente falar sobre economia de dinheiro, principalmente na época da Páscoa, eu não preciso falar sobre esse assunto, né? Eu acho que nós, acima de 50 anos, a gente já amadureceu o suficiente para a gente entender que não vale a pena gastar dinheiro com esses ovos absurdos de Páscoa de chocolate que estão por aí. Se você tem seu filho, sua filha, se você tem crianças, ainda ok. E se você tem condições de comprar, minha gente, compre, desde que não lhe falte depois este dinheiro. O que eu vejo de pessoas usando cartão de crédito e entrando no vermelho por causa de ovo de chocolate. Gente, é inacreditável isso, né? Então, eu já parto do princípio que eu não preciso tocar neste assunto, tá certo? Agora vamos falar sobre a economia na Páscoa, que é essa economia que eu acredito, a economia do estresse, a economia de focar nas nossas misérias, nas nossas limitações, que é a gente reclamar, que é a gente realmente acreditar que a gente tem vários problemas, sendo que o que nós temos são dificuldades. Então a gente precisa passar a ter mais consciência sobre isso e praticar a gratidão. Que a gratidão, antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a gratidão. Gratidão, pessoal, não é simplesmente se conformar com aquilo que se tem. A gente pode ter a consciência do que a gente tem, e a gente deve fazer isso, até para a gente ver o quanto a gente está bem na vida se comparado com outros. Então, essa consciência é que vai nos trazer a gratidão. A gratidão, como eu falei, não é conformidade. A gente não precisa se conformar com uma vida muito sofrida e muito dificultosa que nós estejamos passando. Agora, a gente precisa entender o que a gente tem e agir em prol ao outro, ou seja, nós temos que devolver para o universo tudo isso que nós temos, que não são problemas, estão muito longe de ter problemas. E como é que a gente começa essa história toda? Primeiro, parando de reclamar. Porque, principalmente, a gente que sai do Brasil, por exemplo, eu moro aqui na Austrália, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu estou na Austrália há 15 anos já. E os australianos, eles não têm essa mania de reclamar de tudo ser um problema. Então, se tá muito quente é porque tá quente, se tá no inverno é porque tá muito frio, se tem muita comida é porque vai estragar, se tem pouca comida é porque tem pouca comida. Sabe, isso é um hábito tão ruim, é um hábito tão feio. E eu digo isso porque eu, até pouco tempo, e de vez em quando ainda me pego falando desta forma. Então, tá na hora da gente começar a se perceber, tá na hora da gente começar a ter mais consciência pelos nossos atos e pelas coisas que a gente está fazendo e, obviamente, entender que o que nós temos são dificuldades e não problemas. Então, a gente tem que começar a agradecer. E eu vou falar exatamente para essas pessoas como eu, pessoas que têm, sim, dificuldades. Eu não vou ficar falando aqui de pessoas que estão com doenças terminais em hospitais, de pessoas que estão passando por problemas muito graves de dinheiro. Não é para essas pessoas que eu estou falando, que eu vou começar a falar a priori. Eu ainda vou chegar nelas, mas o foco aqui é fazer com que a gente acorde, a gente perceba o que nós estamos fazendo da nossa vida. E nada melhor do que a Semana da Páscoa para a gente começar a refletir. Então vamos começar a agradecer.
O agradecimento, ele não tem que ser só na Páscoa, né? O agradecimento tem que ser todos os dias como hábito, como levantar, como dormir, como tomar água, como se alimentar. O primeiro agradecimento é pela nossa saúde, independentemente do que você tenha, das síndromes que você tenha, das dores musculares, da menopausa, dos sintomas, independentemente de como você esteja, independentemente se você dorme direito ou não, agradeça. A sua saúde poderia estar muito pior do que isso. Você consegue trabalhar, você consegue socializar, você consegue dormir, você consegue lidar, na maioria das vezes, da melhor forma possível, gerenciar essas suas dificuldades da sua saúde, então a gente não tem problemas. E aí, como é que a gente devolve essa consciência para o universo? A gente vai atrás de algum amigo, de algum parente que esteja doente, a gente vai tentar ajudar de alguma forma que seja, nem que seja pegando o remédio da nossa casa e levando para ele. A gente vai num hospital, num asilo, visitar pessoas que estão ali, ler livros para ela, entretê-las, fazer alguma coisa. A gente tem que agradecer aquilo que nós temos e fazer algo em pró a outros que não têm. Esses sim têm problemas, mas não a gente. Né? E a gente precisa se perguntar neste momento o que é que nós estamos fazendo. Porque sem ajuda e só reclamando, a nossa vida não vai melhorar. Bom, e aí a gente chega na família. E a família é um pouco mais delicado hoje em dia a gente falar sobre isso, né? Em meio a tantos aí problemas neurais, psicológicos, gente narcisista, gente psicopata, gente sociopata, tanta coisa que às vezes a gente percebe que está na nossa família, no nosso ciclo social. Então, assim, vamos entender que se nós temos a nossa família, que tem problemas, como toda família tem, mas que são gerenciáveis, que são suportáveis, que são administráveis, então vamos agradecer, né? Tanta gente aí que gostaria de ter um pai e uma mãe que nem a sua e não tem. Tanta gente aí que gostaria de ter um irmão ou uma irmã como a sua para se sentir protegido, para se sentir que não está sozinho, que tem um amigo e que não tem. O irmão, às vezes, e a irmã tá lá, mas são separados, não tem convivência nenhuma. Quantas pessoas? E como que a gente pode devolver, né? Já que a gente já tem essa consciência, a gente agradece pela família que a gente tem, como é que a gente pode devolver isso para o universo? Se aproximando mais pela nossa família, tentando ser parte de famílias de amigos, ajudando todo esse ciclo social dessas pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, doando o nosso tempo, o nosso apoio emocional, financeiro, por que não, se a gente conseguir, se a gente puder, de qualquer forma que você puder. Agora, o mais importante, gente, que eu quero agradecer este ano, e que este ano é a primeira vez que eu estou fazendo isso, e isso é um agradecimento meu, pessoal, tá? Se vocês quiserem também fazer para vocês, façam. É eu agradecer a toda esta consciência que eu estou tendo ao decorrer do tempo, principalmente depois do burnout, das coisas e da vida com relação à minha pessoa. Hoje eu tenho uma visão muito maior, eu tenho um entendimento muito mais claro sobre a minha condição, sobre os meus problemas físicos, sobre os meus problemas como pessoa mesmo, né, minhas dificuldades, meus defeitos, minhas qualidades. Eu faço terapia, estou fazendo um curso chamado Gnosis, não sei se vocês já ouviram falar, Gnosis é autoconhecimento. E qualquer ponto de vista que me leve ao autoconhecimento me interessa, porque eu me interesso muito sobre esse assunto. Eu sou uma pessoa que eu questiono demais, que me incomoda muito as coisas da vida. Mas isso sou eu comigo, tá? Então, a consciência que eu tenho hoje, depois de ter passado tudo que eu passei, é uma consciência que eu agradeço tanto, eu quero agradecer tanto. E como... Agora sim, agora é uma questão, como que a gente agradece essa consciência, como é que eu jogo para o universo essa consciência? Só me vem uma coisa até agora, eu fazer algo para a natureza. Porque se essa consciência veio do meu ser superior, e a natureza faz parte desse ser superior, então eu me vejo na obrigação de cuidar da natureza. Então eu não sei ainda o que eu vou fazer.
Pode ser que eu esteja no caminho certo, como pode ser que não. Quando a gente agradece a consciência que a gente tem, o nível de entendimento sobre as coisas, a gente passa a ser mais empático, a gente passa a ter mais paciência com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente passa a entender que realmente, definitivamente, nós não temos problemas, nós temos sim dificuldades, umas mais, outras menos, mas problema, coisas que não têm solução, nós não temos, né? Então, parar só de reclamar e ser grato, só ali rezando, fazendo a sua meditação, fazendo qualquer ritualzinho seu de conexão com o seu superior, sem ajudar ao próximo, sem devolver para o universo, de nada vale. Então, na Páscoa eu procuro falar sempre do meu guia, que é Jesus Cristo, e que até onde eu sei, até onde eu estudei, Jesus foi uma pessoa que não só pregou a palavra, como também ele mais ajudou, ele mais fez pelos outros. E é isso que é o nosso verdadeiro propósito aqui, tá certo? Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre desenvolvimento da consciência, pessoal, eu vou divulgar aqui, mostrar para vocês uns livros que resultou nesse vídeo, tá? Tem um escritor chamado David Hawkins, que ele tem A Cura e a Recuperação. Vou falando e os livros vão aparecendo. A Cura e a Recuperação. Incrível esse livro, que trata e explica sobre as emoções e os níveis de energia, de como que a gente consegue lidar para nos tratar fisicamente, né? Ele também tem o mapa, eu vou colocar aqui, o mapa da consciência explicado, que fala sobre os níveis da consciência. Além desse autor, tem a Camila Votikop, não me lembro, vou colocar aqui também. Ela tem o bem-estar e a neurociência, que fala, que lida muito e explica quais são os recursos, como é que a gente consegue, na prática, usar o nosso cérebro, a nossa mente, para nos tratar internamente. E eu não estou falando desse tratamento, pessoal, físico aparente, eu estou falando do interior, da ansiedade, da depressão, sabe? Então, se algum de vocês tiver interesse em querer procurar esses livros e ler, eu aconselho, eles são maravilhosos. Tá certo? Uma feliz Páscoa, que vocês tenham a paz do Senhor e do Deus que vocês escolheram para vocês, que esse final de semana seja lindo com a família de vocês, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.